Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 em diante, que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Glória a Deus. Queridos, essas palavras aqui do apóstolo Pedro, foi numa situação depois que Jesus tinha morrido. Ele estava desconsolado, com certeza. Depois que ele tinha negado Jesus, ele estava decepcionado com ele mesmo, pelo que ele tinha feito, com certeza também. E aqui ele estava numa pescaria. Se você for ler todo o texto de João 21, você vai ver que ele estava numa pescaria, e depois de toda aquela pescaria ali, Jesus tem esse diálogo com ele, que a gente vê de uma forma muito clara que ele quer restaurar Pedro, conversar com Pedro, chamar Pedro de volta. E eu queria destacar aqui sobre o tema do que eu quero falar com você hoje, que é quando a gente quer desistir. Muitas vezes nós temos o desejo de desistir e parece que só tem uma coisa na cabeça da gente: quero desistir, não dá mais, chega, eu não quero mais continuar. E quantas vezes as pessoas desistem do chamado, do propósito, dos sonhos e até mesmo da própria vida? Porque às vezes a pessoa tem vontade de desistir até mesmo da sua própria vida, não é verdade? Mas eu queria dizer uma coisa para você: quando você pensar em desistir, quando você falar assim para você mesmo, para você mesma, eu não quero mais, eu vou desistir, e você olhar e ver só essa saída, desistência, eu quero falar para você: não desista não. Não desista. Aqui a gente vê nessa história de Pedro, do apóstolo Pedro, que Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás de Pedro, porque Jesus não desistiu de Pedro, não desistiu do propósito, do sonho que ele tinha para Pedro. Se você for ler o Evangelho de Mateus 4,18, quando Jesus aproximou de Pedro e o chamou, ali no início da carreira dele, ele falou: eu te farei pescadores de homens. Mas agora Pedro não estava sendo pescador de homens, estava sendo pescador de peixe. Tudo indica que Pedro tinha desistido do seu ministério, estava voltando ali para a antiga profissão dele, que era de pescaria. A gente não sabe ao certo se ele realmente tinha voltado para essa profissão, mas tudo indica que sim, ele estava aqui pescando, e com certeza ele estava com seu coração também triste, desolado por tudo que tinha acontecido, pela morte do seu mestre e por todas aquelas coisas, pela própria negação dele, pelo que ele fez, e ele desanimou, ele desistiu. Mas Jesus não desistiu dele, e eu queria dizer que Jesus também não desiste de você, não desiste de mim, ele não desiste da gente, ele sempre vem atrás, com certeza. Mas eu quero deixar aqui para nossa reflexão nesta manhã 3 coisas importantes para que você não desista, para que você entenda que você precisa continuar. A primeira dela é: lembre-se do chamado, lembre-se do propósito. Há um propósito, há uma missão, há um chamado para a sua vida. Você não está aqui na terra por acaso. Eu quero repetir isso várias vezes nesses áudios que eu tenho dito de manhã, porque é isso que Deus tem colocado no meu coração, para não desistir, para permanecer, para perseverar, para prosseguir. E eu quero dizer para você: prossiga. Lembre-se do chamado, do propósito, da missão que você tem nessa vida, nessa terra. O Senhor fez questão de falar para Pedro da missão dele, Venha, Pedro, tu me amas. E ele disse: amo, Senhor, eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Você se lembra, Pedro, um dia eu te chamei para pastorear ovelhas, para ganhar vidas. Eu estou te chamando de volta para o propósito, e nesta manhã Deus te chama de volta para o propósito, para o chamado, para aquilo que Ele tem para você. Então a primeira coisa que eu quero dizer é isso: se lembre do chamado, do propósito, do sonho de Deus, ainda que este sonho não seja mais o seu, mas ainda continua sendo o sonho de Deus. Isso é muito importante você trazer na memória. Segundo ponto que eu quero falar é: lembre-se que para cumprir o propósito não é fácil mesmo. São tantas dificuldades, são tantos obstáculos, pessoas, decepções, feridas, mas isso faz parte da caminhada, isso faz parte da batalha. Para Jesus também não foi fácil, ele também enfrentou milhares de coisas
coisa, inclusive a cruz, que não foi fácil, mas ele não desistiu. Então se lembre, as dificuldades, as lutas, os conflitos, tudo isso faz parte da caminhada. Se você ficar firme no Senhor, Ele te dará força para você vencer. Talvez você esteja aí desanimado, não é? Porque quando a gente quer desistir é porque está desanimado, sem força. Mas eu te digo, busca força no Senhor. Ele te dará força, Ele te dará ânimo e você vai conseguir. Se apegue com Ele, se fortaleça nele. Esse é o segundo ponto que eu quero dizer a você. E o terceiro ponto que eu quero te dizer: tenha paciência. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor. Creia que o tempo de Deus vai acontecer e para todo propósito ao tempo certo. Então não se desespere, não se precipite, permaneça firme e aguarde no Senhor, porque o que é dele virá e o propósito dele se cumprirá se você não desistir. Por isso eu te digo nessa manhã, não desista, porque você chegará lá onde Deus quer que você chegue. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua família, sua casa e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.